Começando agora mais uma live RP Class, onde eu compartilho estratégias para empresários de TI conquistar 20 mil por mês em novos contratos. Episódio da live de hoje é como fazer o cliente falar suas dores verdadeiras. A gente quer que o cliente ele fale quais são as dores reais, porque num processo de vendas, né, onde eu estou abordando e estou captando o cliente, cara, quanto mais eu souber e mais eu ter certeza de qual é a real dor do cliente, mais fácil fica eu conseguir fechar o projeto com esse cliente. Quanto menos o cliente fala e menos informação o cliente me passa, mais fica difícil eu fechar o contrato com esse cliente. Então, quando você aprende a fazer o cliente falar das suas dores, das dores verdadeiras, quando você aprende a fazer isso, você vai usar isso sempre. E isso vai te ajudar a chegar próximo dos 20 mil por mês, porque você vai ter mais facilidade na hora que você estiver com o cliente e estiver apresentando o seu serviço. Então, você vai ter mais facilidade para fechar. Então, se você vem de um cenário onde você participa, sei lá, de 5 reuniões para fechar uma, quando você aprende a fazer isso, se os números mudam, né? Imagina, com mesmo 5 reuniões, você fecha dois clientes. Depois você pode fechar 3, 4, 5, tá bom? Então, aprender a fazer isso te ajuda a chegar nos 20 mil por mês em faturamento. E lembrando que eu compartilho essas estratégias para mostrar como você faz sprint para você faturar 20 mil. Se você já fatura 80, você pode executar essa estratégia e buscar chegar no faturamento de 100 mil por mês, certo? Se você fatura zero, você executa essas estratégias para chegar no faturamento de 20 mil por mês. E por aí vai, tá bom? Você pode ir crescendo de sprints de 20 mil. Outra vantagem de você aprender a fazer isso é que quando você começa a fazer o cliente falar as dores que ele tem, o seu marketing fica muito mais fácil. Por quê? Porque, olha só, eu já fiz outras aulas aqui, onde eu falei sobre atração e captação de clientes. A gente atrai o cliente pela dor, pela necessidade que ele tem, por um problema que ele tem, ou por alguma situação que ele esteja passando e que ele quer melhorar ou quer resolver. Então, quando o cliente começa a falar quais são suas dores, à medida que você está visitando um cliente, depois visitou outro, depois outro, e você está escutando essas dores, você vai começar a perceber que existe um padrão. Então, por exemplo, quem trabalha com infraestrutura, às vezes visita cliente e escuta muito falando assim, o meu fornecedor atual me atende muito mal. Ou o meu fornecedor atual demora muito tempo para me atender. Então, existe um padrão de mau atendimento. Então, se essa é uma dor comum entre outros clientes que estão sendo atendidos por outros fornecedores, cara, você pode usar isso no seu marketing, do tipo, imagina, eu faço um anúncio falando, olha, você está sendo mal atendido e quer conhecer uma empresa que te atende em 2 horas ou que te atende rapidamente, entra em contato, que nós vamos te explicar como que fazemos isso. Então, você descobrir e fazer o cliente falar das dores, isso daí é informação que vale ouro, que você vai poder usar no marketing para você atrair e captar clientes. O que não é falar das dores para mim? Existem dores que são dores certas, existem dores erradas. Para mim, falar das dores não é eu chegar para um cliente, no exemplo de infra, eu vendo infraestrutura e eu vendo nuvem. Eu sento com o cliente e o cliente fala assim, Ronald, eu preciso de nuvem. E aí eu falo, legal, você então está precisando cotar nuvem, né? Mas o que você quer fazer com a nuvem? Não, então, eu estou precisando implementar 2 servidores, um banco de dados na nuvem. Eu preciso subir o serviço XYZ na nuvem. Aí eu falo, tá, você precisa subir até quando? Esse mês. Ok. E qual é o ambiente? E ele me passa lá o ambiente. O servidor é assim, passa toda a especificação técnica. Eu falo, tá bom, vou montar para você. Esse é o jeito errado, amigo. Jamais faça isso. Por quê? Porque eu fiquei numa camada superficial. O cara, vamos lá, ele me falou de uma dor. Eu preciso ir para a nuvem. Eu perguntei, quando? Ele falou, ainda esse mês. Eu perguntei, qual é a configuração? Ele falou, XYZ. Vou cotar para você. Esse é o jeito errado. Por quê? Porque eu fiquei numa camada superficial. Você, como dono de empresa, você vai perceber
que quando um vendedor volta para a sua empresa, e você pergunta lá para o cliente, e aí, como é que foi lá com a visita? Como foi na reunião? Ah, o cliente precisa de nuvem. E a configuração aqui é essa aqui. Você vai perceber que muitos vendedores, eles não entram a fundo. Por que que ele precisa fazer aquele projeto na nuvem? Ele só escuta qual é a demanda e ele trata de voltar para o escritório para ele poder escrever ali ou fazer a cotação de quanto que fica para o cliente. Esse é o jeito errado. Por que ele é errado? Porque quando você não entra no mérito da coisa, na causa raiz, por que que ele está indo para a nuvem, por exemplo, nesse exemplo, quando você não entra nesse mérito, você está lidando no escuro, porque você não sabe o motivador de compra do cliente e você, às vezes, está concorrendo com outras soluções em que você nem faz ideia. E aí o problema disso é que quando você monta, gasta tempo, visita o cliente, faz um projeto, né? Gasta seu tempo para montar esse projeto e você apresenta isso para o cliente, pode ser que ele vire do nada e fale assim, ah, não, olha só, a gente acabou resolvendo de uma outra forma. Não vamos mais para a nuvem, não. A gente vai fazer XYZ. Isso vale para sistemas também. Se você é desenvolvedor, o cliente fala, olha, eu preciso de um e-commerce, ou eu preciso botar a minha loja para vender na internet. E aí o desenvolvedor ele fala, ah, tá bom, mas quando você precisa? Olha, eu preciso em 90 dias. Tá, e o que que você precisa? Olha, eu preciso que faça tire pedido, que tenha controle de estoque, que o pedido chegue direto, sei lá, para a área lá que tira pedido e preciso que processe pagamento, que fature. Tá bom, vou lá montar um projeto. E aí, quando você não entra no mérito de saber por que que ele precisa disso, você está numa camada superficial. E aí, quando você não sabe, você corre o risco de estar competindo com outras soluções e o cliente resolver de outra maneira. Enquanto isso, você está gastando seu tempo montando um projeto para entregar, de repente, um sistema. Então, o jeito errado é você ficar só nessa camada superficial. E o jeito certo é você saber por que que ele quer aquilo. Quando você sabe, tipo, por que que ele quer, por exemplo, no exemplo aqui do sistema. Aí eu viro, tá bom, cliente, mas olha, e por que que você quer ter um e-commerce próprio? E aí, e o cliente ele explica, ele fala, olha, eu quero porque eu preciso aumentar as vendas. Tá bom. E você já cotou alguma outra solução? Você já viu alguma outra solução de mercado? Por que tem que ser próprio, né? E ele fala, não, porque aqui eu já tenho um RP, eu invisto muito em tecnologia, eu paguei caro para ter um RP aqui que gerencia tudo e ele está funcionando muito bem, entendeu? Então, por esse motivo, eu não posso pegar um de mercado. Eu tenho que customizar o meu próprio, entendeu? Para poder fazer ele funcionar com RP. E aí eu entendo que ele já tem um investimento e que a empresa dele já está redondinha, todos os processos estão funcionando no RP que ele tem. E o que ele precisa só é fazer algo integrado, certo? Que possa ir no RP dele, tirar o pedido, ver o estoque e por aí vai. Então eu entendo que já houve um investimento. Agora, se eu viro para o cliente e falo, tá bom, e por que você precisa ser próprio? E ele fala, não, Ronald, é porque, na verdade, é a única maneira que eu acho que tem para fazer. Eu falo, então esse cliente, ele está solicitando isso, mas na verdade, se ele descobrir que existe, sei lá, uma plataforma de mercado, um site de e-commerce já pré-pronto, ele compraria. Entendeu? Então, é um cliente que está com falta de informação. E aí eu descubro por que ele está pedindo isso. Lembra, vendas é ajudar o cliente. Então, eu recomendo que você, se você pega uma situação dessa, sabe, você aconselhe para o seu cliente quais opções ele tem e discuta com ele as possibilidades que ele tem. Você fala, olha, é o seguinte, deixa eu te falar, existe também outras, você pode fazer comigo o sistema, desenvolvendo, vai, sei lá, custar 50 mil, mas existem outras plataformas que você pode montar que já são engessadas. Sabe que, apesar de ser engessadas, já são pré-prontas e sai muito mais barato. E se você quiser, eu posso te prestar toda a assessoria, toda a consultoria para te mostrar como que faz essa plataforma. Você só fala isso quando você entende quais são os motivadores do cliente. Porque o que você está fazendo é trabalhando como um consultor, um braço direito dele, você está orientando qual é o melhor caminho que ele tem que tomar para chegar no objetivo dele. Isso é vender. Vender é você ajudar o cliente a chegar no resultado que ele quer. E aí muitas pessoas podem pensar, ah, Ronald, então, mas nesse caso ele perderia a venda.
né? Você pode pensar isso. Ele perderia a venda porque ele é desenvolvedor, ele pode ganhar 50 mil fazendo um sistema, mas se ele indicar uma plataforma pré-pronta de 2 mil, o cliente ele pode comprar. Perfeito. E aí eu te volto à pergunta. Cara, se você está visitando o cliente e você não falar isso, você acredita que o cliente não vai acabar descobrindo que ele tinha essa opção? Você acredita que mais cedo ou mais tarde alguém não vai contar para ele? E muitas vezes é isso que acontece, cara. E aí, ao ocultar, né, essas possibilidades que o cliente tem, no dia que outra pessoa vai lá e abre os olhos dele e conta que ele poderia ter feito assim, ou poderia ter feito assado, ele vai ficar chateado com você. E ele vai falar, poxa, fulano me enganou, porque tinha uma solução muito mais barata e ele nem comentou que isso era possível. E aí, e você quer ser quem? Você quer ser a empresa que está do lado do seu cliente, que apoia o cliente, ou você quer ser a empresa que você vende só aquele projeto se o cliente não sabe nem o que está pedindo, é problema dele? Se você está num jogo de longo prazo, eu aconselho que você seja a primeira opção. Seja a pessoa que apoia o seu cliente. Seja o Trusted Advisor, que é como chama, né? Que é aquela figura do profissional que entende tecnologia que ajuda o seu cliente. Tá? Por quê? Porque ele vai consultar sempre. Todos os projetos de tecnologia ele vai passar por você. Então você tem a oportunidade de, ao invés de ter um cliente de um projeto, você tem um cliente de 20 anos, de ter uma vida inteira com você. Tá bom? Então, isso que eu aconselho. Então, o que não é falar das dores, é entender superficialmente aquilo que o cliente quer. Esse é o jeito errado. O jeito certo é você entender qual é a causa raiz. Por que que ele está solicitando isso? Como superar clientes que não falam a dor? Por exemplo, imagina que eu chego, né, num cliente e esse cliente ele está muito seco. Ele só responde sim, não, ele está com poucas palavras. Primeiro, por que o cliente é assim? Muitas vezes, o cliente ele tem um perfil desconfiado. Muitas vezes, também, ele quer primeiro entender se você pode ajudar ele ou não. Ele quer saber o que você tem de solução para ele. E muitas vezes também, o cliente ele pergunta mais porque ele quer deixar com que o comercial da sua empresa, o vendedor, ou seja, você que faz as vendas da sua empresa, ele quer que a sua empresa chegue e apresente para ele tipo um cardápio de possibilidades. Então os clientes eles são assim porque eles primeiro eles estão acostumados, certo? A maioria das pessoas que visitam, elas chegam e saem explicando tudo. Antigamente acontecia de você visitar o cliente, abrir um PowerPoint e falar todo o portfólio da empresa, explicar tudo que a empresa faz. Muitas empresas faziam isso antigamente, tá? E acredito que até hoje tem pessoas que fazem isso. E isso é um jeito errado. Por quê? Porque, imagina, eu conheci um cliente agora e eu vou apresentar para esse cliente um PowerPoint dizendo tudo que eu faço. E aí eu vou deixar o cliente falar assim, olha, deixa eu ver, então peraí, eu quero, isso aqui pode ser interessante, isso aqui pode ser interessante. Aonde que está o poder? Está na mão do cliente. Lembrando que em uma conversa, quem fala mais acha a conversa interessante. Você pode ir num bar, você pode ver duas pessoas conversando. Se a conversa está ali 50%, ou está, de repente, uma pessoa falando 60%, outra 40%, cara, a conversa está boa para os dois. Agora, se tu vê uma pessoa falando 90% e outra 10%, pode ter certeza que quem fala mais nem vê o tempo passar. Quem fala pouco fica entediado mais rápido. Quem fala menos, tá? Isso é um conceito universal de conversa. Isso vale no Brasil, vale no Japão, vale na Europa, nos Estados Unidos. Isso é pessoas e relacionamento humano. Então, se eu já sei disso, pô, cara, qual vantagem eu tenho, então, de eu chegar, sentar com o cliente, abrir um PowerPoint e ficar 90% da conversa só falando e dizendo o que eu faço e deixar o cliente escolher? Não tem vantagem nenhuma, porque a chance dele ficar entediado é alta e o poder de escolha vai ser dele, né? Ele que vai dizer, ah, não, quero isso, quero aquilo. E você pode talvez perguntar, Ronald, tá bom, mas no final das contas o poder de escolha sempre é do cliente, né? Você pode parar para pensar isso e vamos discutir sobre isso. Mas, ó, deixa eu te mostrar então qual é o jeito certo e ao falar do jeito certo, você vai entender como que você aumenta
o seu poder de conduzir a conversa para onde você quer e direcionar para o resultado que você quer. Vamos lá. Então, imagina agora que eu sentei na frente de um cliente e ao invés de eu falar do que eu faço, eu não vou falar nada de mim. E eu vou fazer perguntas sobre quais são os problemas que ele tem e quais são as necessidades que ele tem. Então, por exemplo, eu cheguei para um cliente, o cliente está super receptivo. E aí eu falo, oi, cliente, tudo bem? Obrigado aí pela reunião. Ele falou, tá bom, Ronald, foi muito bom te receber. Sentei lá, cara a cara com ele. Eu vou primeiro falar, então, olha só, a gente agendou essa reunião porque você comentou que está sendo mal atendido hoje, não é? Ele fala, é. Eu falo, tá bom, me explica, quais situações que você é mal atendido? Aí ele vai falar, sempre quando tem um chamado, demora muito para ser atendido. Aí eu falo, tá bom, demora quanto tempo? Me conta aí uma história de uma vez que você foi mal atendido. E aí ele vai contar. Quando foi a última vez que isso acontece? Com que frequência esses maus atendimentos acontecem por semana? E aí o cliente vai começar a dizer quais são as situações que ele passa. E a partir do momento que ele vai falando, eu passo por isso, passo por aquilo outro, liguei a mulher do financeiro, sei lá, a máquina do financeiro parou de funcionar, ela ligou lá, pediu um suporte, mas aí demorou tanto e ela teve que se virar assim, assado. Quando o cliente está contando a situação, eu vou continuar fazendo perguntas para eu entender quais são as consequências daquela situação para ele, ou para o escritório dele, ou para as pessoas que têm à volta, tá bom? Só que eu não devo julgar se aquilo que o cliente fala, ele é muito importante ou pouco importante. Eu não entro no mérito de prioridade ou não. Por quê? Imagina que eu vire para um cliente e falo assim, poxa, e aí, quando a sua máquina para, quando a máquina do financeiro para, como que ela faz? Ele fala, ela liga um chamado, só que demora muito tempo. Às vezes é resolvido no dia seguinte. Do jeito errado. Eu viro e falo, nossa, que absurdo! Isso deve ser resolvido na mesma hora. Máquinas do financeiro são críticas. É um absurdo. Esse comentário, isso é um erro. Por quê? Porque eu estou dizendo qual é o meu julgamento pessoal, qual peso eu dou para aquela situação que o cliente passa. Por que um erro? Porque nesse processo a gente quer ouvir a dor do cliente. Então, se o cliente ele me conta uma situação dessa, a primeira coisa que eu volto é uma nova pergunta para ele, porque agora eu quero entender, sob a visão dele, qual é o peso dessa situação, se isso é muito importante, se é mais ou menos crítico, ou se é pouco crítico. E aí eu viro e falo, caramba, realmente acontece isso, a moça do financeiro fica até o dia seguinte, mas vem cá, e aí, o que acontece depois? Ela consegue trabalhar? Isso acarreta muitos problemas para ela? É muito grave para ela? E pode acontecer do cliente falar, não é muito grave não. Na verdade, o que ela faz, ela atrapalha o administrativo. Ela tira a menina do administrativo ali, do computador dela, e ela fica trabalhando no computador do administrativo. E aí o financeiro consegue rodar. Eu falo, entendi. E o administrativo, o que faz? O administrativo aí fica sem computador. E aí ele acumula o trabalho e acaba trabalhando para o dia seguinte, entendeu? Mas o financeiro não para. Aí eu falo, tá, e o fato dele acumular para o dia seguinte, tem grandes problemas aqui? Aí ele fala, não tem grande problema aqui, o administrativo aqui é tranquilo. Ou seja, eu entendi que isso não é um ponto tão forte para o cliente. E aí eu quero descobrir quais são as dores fortes dele. Eu continuaria conversando, né? Então, com relação a um dia de atendimento, isso aí você consegue resolver, né? Tá bom, mas me fala, mais o quê? Quando você acha que é mal atendido, o que mais te deixa chateado? Ou o que mais deixa irritado? Ou o que jamais pode acontecer? Aí ele vai falar, tal e tal situação. Entendeu? E aí eu vou entrar, vou perguntar por que aquela situação deixa ele mal, deixa ele irritado, etc. Então, uma vez que eu entro no mérito da coisa, eu entendo qual é a situação que acarreta um problema, o impacto daquele problema, e depois eu descubro qual é o critério, sabe, de importância daquele problema. Eu faço uma nota mental aqui, de 0 a 10. Então, com clientes receptivos, eu simplesmente faço perguntas. Pergunta, e aí, me conta, como é que foi? O que você não gosta? O que você gosta do problema atual? Tá bom? Agora, e com clientes desconfiados? Imagina que eu chego e tem um cliente agora que ele é muito desconfiado. Sabe aquela pessoa séria, que é cética? Então, imagina que eu estou agora com um cliente desse. Então, eu chego, olá, cliente, tudo bem? Olha, obrigado aqui pela reunião.
estou vindo aqui porque você comentou comigo, né, que você está sendo mal atendido e você está querendo conversar sobre melhores atendimentos com a empresa de infraestrutura, não é isso? Aí o cliente fala, é isso. E eu quero saber o que vocês fazem, o que você tem para mim. Esses clientes desconfiados, você deve, cara, anota isso, hein? Você deve conduzir da mesma forma com os outros clientes, com perguntas também. Só que a única diferença é que com clientes desconfiados, muitas vezes você tem que justificar por que você está fazendo essa pergunta. Então, vou te dar um exemplo. E o cliente fala, Ronald, quero entender aí o que você tem para mim e até mesmo para eu ver se vai fazer sinergia ou não. Eu falo, tá bom, seu cliente, tudo bem. Deixa eu te falar, eu tenho aqui uma gama enorme de soluções que eu posso prestar para você e posso atender você. Só que, se eu começar a explicar tudo isso, vai tomar muito tempo. Deixa, então, primeiro, eu te fazer algumas perguntas para eu entender como que é seu escritório aqui, e aí depois eu te digo quais serviços que eu posso prestar aqui para você que pode melhorar o que você tem, tá bom? Ele vai falar, tá bom. E aí eu falo, então deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje no seu atendimento atual, o que mais te deixa de cabelo em pé? O que não pode acontecer? Quando isso acontece, como que reagem? E isso é um problema muito grande, é um problema pouco? Como que vocês contornam? E aí eu sigo com perguntas. Então, muitas vezes, o cliente, o desconfiado, ele é só o jeitão do cara. Mas ele tá doido para falar dele. Pergunta como é que eu sei disso. Recentemente eu fiz uma reunião com o cliente assim. E a reunião foi 90% cliente falando, 10% eu falando. Enfim, então as pessoas elas gostam de falar de si. O cliente desconfiado ele só começa desconfiado. Então você só dá uma justificativa, diz por que você está fazendo essa pergunta. De preferência, essa justificativa tem que mostrar para ele que você quer o melhor para ele, não quer gastar muito tempo dele, você quer ir direto ao ponto, você quer ser mais preciso, você quer só falar as coisas que interessam para ele. Esse tipo de justificativa é ótimo, tá bom? Usa isso. Então é assim, você justifica e depois você segue com perguntas. Quais perguntas? A mesma para todos os clientes, tá? Lembra, perguntar é colher informação. Num processo de venda, onde eu preciso persuadir o cliente ou eu preciso demonstrar que a minha empresa, o meu serviço é excelente para esse cliente, certo? Então, um processo de persuasão. Quanto mais informação eu tiver, mais argumentos bons eu vou ser capaz de criar, tá? Então, vamos lá. Perguntar é ler a mente do cliente. Imagina se você, ou se eu, aqui, pudesse ler a mente do meu cliente. Cara, eu estava feito. Imagina se eu falo alguma coisa e na hora eu consigo ler a mente do que a pessoa pensou. Se eu falo alguma coisa de positiva e a pessoa concordou, eu leio a mente dela e falo, nossa, porra, mandei bem, vou continuar nessa linha. Se eu faço uma afirmação e essa afirmação a pessoa discorda, eu leio a mente dela, eu falo, opa, deixa eu mudar aqui minha explicação, minha linha de raciocínio, para eu poder ver se ela concorda com essa outra forma de eu explicar. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu vire com uma pessoa e falo assim, cara, a melhor carne do mundo é a picanha. Lê a mente. Aí a pessoa concorda. Eu falo, pô, beleza. E aí eu posso seguir minha conversa. Beleza? Agora, imagina que eu vire e falo assim, cara, a melhor carne do mundo é a picanha. Lê a mente dela, a pessoa fala, nem fudendo. A melhor carne do mundo é a carne de porco. A pessoa pensa isso. Aí eu vou falar assim, cara, aí eu sei que ela tem essa objeção. E eu estou num processo de influência. Certo? Então, quando eu tenho esse conhecimento, eu posso criar argumentos para eu poder influenciar melhor a pessoa. E aí eu posso falar assim, olha, e deixa eu te falar, muita gente acha que a carne de porco é muito boa. Aí o cara vai falar, porra, beleza, esse cara entende. E aí eu posso ir por uma linha, uma vertente, eu posso dar outros argumentos que eu posso colocar aquele meu ponto de vista ali com mais sutileza, sem que a pessoa tenha uma barreira. Eu posso falar, muita gente acha que carne de porco é muito boa. Em termos de sabor, a carne de porco é melhor. Tem gente que tem paladar diferente e acha melhor. Aí o cara fala, sou eu. Aí eu falo, então, mas em termos de, sei lá, de comércio mundial ou em termos de consumo, a picanha, ela é melhor. E o ponto de vista, o meu critério de avaliação aqui que eu estou mencionando é sobre consumo mundial. Na hora o cara fala assim, realmente, então isso aí é melhor. Ele pensa.
Entendeu? Ou seja, eu consigo dar nuances do meu argumento para poder convencer a pessoa. Então, isso é ler a mente do cliente. Deixa eu te dar um exemplo, que é uma piada, acontece bastante, é aquela sátira do cara solteirão e ele conhece uma mulher, e aí ele tá lá no bar, lá com a mulher, tomando um drink, e a mulher vira e fala assim, ai, meu sonho é ser mãe. E o cara vira e fala, meu sonho é ser pai em 2 anos. Ou seja, o que é isso, né? Ele está falando o que a outra pessoa quer ouvir, né? Agora, qual é a diferença de influenciar para enganar? Influenciar é você falar coisas positivas, certo? Sobre o seu serviço ou o seu produto, que vai ajudar a pessoa a tomar uma decisão. Mas o seu produto ou o seu serviço, ele realmente atende a necessidade da pessoa. Então, quando você tem um serviço que realmente vai ser bom para a pessoa, que vai ajudar ela, cara, você influencia para com que ela queira comprar. Quando você tem um produto ou um serviço que não vai ajudar a pessoa, e você diz que vai, você está enganando. Então, a diferença de influenciar para enganar é isso. Por exemplo, o cara, nesse exemplo aqui, né, do cara que vira no bar charmoso e fala: meu sonho é ser pai em 2 anos. Cara, se ele está realmente interessado na mulher e ele quer realmente ser pai em 2 anos mesmo, ele está influenciando. Ele falou algo que está influenciando a favor dele, né? Que ela escolha ele ali, goste dele. Se ele nem quer ser pai, ele está enganando. Mesma coisa com o teu serviço. Se o seu serviço atende aquilo que o cliente quer, você pode influenciar. Se você já sabe o que o cliente quer, né? Então, ler a mente do cliente é muito importante, porque depois que você sabe o que a pessoa quer, você pode explicar como que você entrega aquilo para a pessoa, tá? Agora, muito cuidado, porque isso é muito poderoso, porque você pode usar isso tanto para o bem quanto para o mal. Toda vez que você engana, cara, você corre um risco muito grande de queimar a sua reputação. Então, jamais engane. O que eu estou te apresentando aqui é uma ferramenta, como uma faca, por exemplo. Eu vou terminar aqui, vou terminar essa live, vou descer para almoçar e vou ter um garfo e faca. Eu posso usar isso para o bem, que é comer, ou eu posso usar isso para o mal, né? Tem gente que usa a faca, por exemplo, para poder fazer mal a uma outra pessoa, para assaltar, enfim. Então, eu só quero que você entenda que essa é só uma ferramenta, cabe a você escolher como você vai usar. Agora, é muito poderosa, tá bom? Ler a mente do cliente é um poder muito grande. E assim, talvez você esteja aí pensando, falando assim, ah, não, mas poxa, Ronald, eu entendi que é bom, eu sei que é legal, quero fazer isso, mas eu não consigo. E eu acho que tem que ser bom de lábia, eu acho que a pessoa tem que nascer com dom, e eu sou mais fechadão. Eu sou mais na minha, eu sou mais caladão, não sou extrovertido. Cara, não. Eu fecho os clientes porque eu sou técnico mesmo e eles confiam na parte técnica e não nasci bom de lábia. Aí que você se engana. Olha só, ninguém, absolutamente ninguém, precisa ser bom de lábia ou ter dom para, num processo com um cliente, fazer o cliente enxergar valor do serviço. Não precisa. O que você faz é você executar uma sequência de apresentações ou das coisas que você faz, você conduz a conversa com uma sequência certa, que no final o cliente ele percebe o valor. Por exemplo, quando eu vou pedir uma pizza, existe uma sequência na ligação, né? Alô? Aí ela atende, né? Alô? Pois não, qual é o pedido do senhor? Quero uma pizza de marguerita. Tá bom. Grande, pequena ou média? Grande. Borda normal ou recheada? Normal. Qual o endereço? Endereço tal, 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 tal. Ok. A mulher fala 30 minutos. Eu falo ok. Pum. Existe uma sequência. Se na hora que eu peço uma pizza a pessoa embola a sequência, o negócio pode sair confuso. Então, uma conversa que poderia durar 1 minuto ou 40 segundos, certo? Pode durar 3 minutos, 5 minutos, enfim. Então, eu quero que você entenda o seguinte, que bom de lábia não existe. O conceito de bom de lábia, ele não existe. O conceito é o seguinte, para você aumentar a sua conversão e fazer o cliente comprar, você precisa respeitar uma sequência. Essa sequência cria percepções específicas no cliente. Então, a sequência, primeiro, eu leio a mente do cliente através de perguntas, então eu sei o que ele está pensando.
Depois que eu leio a mente do cliente, eu sei tudo que ele enxerga como valor, tudo que ele quer, quais são os objetivos, as consequências, cada critério de prioridade, o que é mais importante, o que não é, o que é um problema grande, o que é um problema baixo. Eu entendi isso. Eu entendi quais são os impactos, o que acontece se ele resolver agora, ou se ele não resolver agora, se ele deixar para resolver daqui a um mês. Eu entendi quais são os impactos, tá? Só perguntei, eu não falei como eu resolvo. Entendeu? Então, a sequência é primeiro perguntar, depois, à medida que o cliente vai te falando das informações ou como ele passa, né, como que é a situação dentro da empresa dele, a solução parece que vem aparecendo na sua cabeça. E aí eu vou guardar essas soluções e aí depois de eu souber todas as informações, eu pego e apresento como como o meu serviço atende as soluções que ele precisa. Como o meu serviço bota ele no estado que ele deseja. E olha, você não precisa ser bom de lábia para isso. O que você precisa é só você saber perguntar, ouvir e depois, na sua vez, apresentar. Eu tenho vários alunos extremamente técnicos, a pessoa muito técnica mesmo, sabe, que sempre falou técnico, e com 2 ou 3 sessões de mentoria, a pessoa já destrava, ela já faz isso muito bem. Ela aprende a fazer isso. Por quê? Porque é só uma questão de pergunta. Agora, Ronald, beleza, mas eu não sei quais perguntas eu faço. Cara, mas isso aí você treina antes, né? Se eu te der um bloco, uma lista com 10 perguntas, você está com ela anotada, cara, pode fazer. Vou te falar, quando eu comecei, eu levava isso aqui. Eu levava o meu celular com um bloco aqui, certo? E eu botava na mesa, sentava com o cliente, eu via pergunta 1, olhava para a pergunta, olhava para o cliente, fazia a pergunta. O cliente estava respondendo, já olhava para a próxima, depois já guardava e pronto. Pode. Isso é só para fazer pergunta e eu prestava atenção na resposta. Então, entende que bom de lábia não existe, cara. Você vai ver que o bom de lábia, muitas vezes, é uma percepção. Que isso? Imagina só, que tem 2 pessoas conversando e eu estou ouvindo essa conversa. Essa primeira pessoa aqui, ela está falando, tudo que ela fala, a outra pessoa concorda. Tudo que ela fala conecta com essa outra pessoa. Só que o bom de lábia, na verdade, ele fala as coisas certas porque ele sabe o que essa pessoa aqui quer ouvir. E aí, eu, que sou o terceiro elemento da história, quando eu vejo essa cena, eu falo, caramba, fulaninho aqui é bom de lábia. Né? Por quê? Porque eu estou vendo ele só falar as coisas certas e essa pessoa concordar. Fulaninho é bom de lábia. Essa é a minha percepção. Então, bom de lábia é uma percepção de terceiro. Só que o bom de lábia não existe, porque ele fez um trabalho anterior. Antes dele falar, ele escutou e ele leu a mente da pessoa. Depois que ele leu a mente e entendeu o que a pessoa quer, ele pega e tem argumentos para falar as coisas certas para a pessoa. E parece que a coisa certa vem assim. O cara chega e fala. Parece que vem na boca. Eu não conheço o ramo dos clientes e quando você é bom em fazer perguntas, você não precisa conhecer. Por quê? Cara, se eu sei fazer pergunta, eu consigo chegar e sentar hoje com um diretor, por exemplo, da Vale, do Rio Doce, que é uma empresa de minério, consigo sentar com um diretor de uma empresa de petróleo, consigo sentar com um diretor de uma empresa de seguros, Sul América, por exemplo, consigo sentar com um diretor de uma editora de livro, consigo, enfim, de uma indústria. Como isso? Eu entendo de tudo isso? Não entendo. Mas eu sei fazer perguntas. Então, que pergunta eu faria, né? Eu já estou ali. Eu chegaria para o cliente e falaria: e aí, cliente, como é o negócio de supermercado? Qual é o segredo aqui para o mercado ser bem lucrativo ou não, para vocês ganharem dinheiro? E aí, mas como é que é a operação para comprar bem? E para trazer cliente? E para isso, para aquilo? Eu faço perguntas e a pessoa me conta como é a operação do negócio dela. Então, usa isso a seu favor. Então, quais são os passos agora para que a gente consiga ouvir a dor verdadeira do cliente, fazer esse cliente falar? Primeiro passo, pergunte, faça perguntas. Se você não está acostumado a conduzir a conversa com pergunta, você primeiro, antes de você sair, né, do seu escritório, visitar cliente, cara, faz uma lista. Pelo menos, no mínimo, 6 perguntas. Se você quiser, eu vou te dar alguns exemplos aqui de pergunta. Pergunta número 1. Fala assim, cliente, qual é a situação que mais te incomoda? Aí vai dizer X, Y, Z. Por que isso te incomoda? O que você faz quando essa situação acontece? Como você faz para resolver? Quantas vezes essa situação que você falou para mim se repetem por semana?
Quanto tempo mais você pode continuar convivendo com essa situação? Entendeu? E situação pode ser qualquer coisa, né? Situação pode ser rede lenta, pode ser sistema que não emite nota fiscal, sistema que não faz controle de estoque, loja sem e-commerce, qualquer situação que ele tenha. Então, essas são as perguntas. Você deve entender qual é a necessidade e entender o que aquela necessidade representa. É o que eu chamo de você dar uma nota, de um critério. Você vai ver, o cliente ele fala, eu tenho a necessidade de ter atendimento nas impressoras em até 1 hora. Eu falo, caramba, entendi, essa é a necessidade. Eu falo, tá bom, mas por que em até 1 hora? Ah, porque, sei lá, eu trabalho, aqui é gráfica, certo? E eu trabalho vendendo cópias. E eu faço muito pedido por dia, e isso daí é o maior volume de dinheiro daqui. Então, se eu ficar 1 hora, isso pode representar, sei lá, R$ 500. Enfim, tá bom? R$ 500 de prejuízo. Agora eu entendi qual é a necessidade que representa. Certo? Eu falo, caraca, vai representar R$ 500 de prejuízo. Então, é um prejuízo financeiro. Entendi. Aí, lembra que eu falei que eu tenho que ter um critério para eu saber se isso é um problema pequeno, médio ou grande ou muito grande? E aí eu falo assim, tá bom. E no seu mês, R$ 500, se ficar 1 hora, se ficar 2 horas, no seu faturamento geral, R$ 500 impacta muito ou pouco? Ele vai falar, não, R$ 500 pode impactar muito pouquinho. Mas o problema é o acúmulo. Aí eu entendo, eu falo, entendi. Então é por isso que ele vem convivendo com essa situação já há vários meses. Enfim, cada situação gera um problema, certo? E esse problema gera uma necessidade dele resolver. E o que esse problema representa? O que essa necessidade representa para o cliente? Você tem que fazer uma avaliação mental disso. Eu imagino que você tenha conhecimento técnico e você seja especialista em tecnologia. Então, uma vez que um cliente solta para você um problema, uma situação que ele passa, e você entende de ferramentas, de tecnologia, conhece soluções, mercado, fabricante, conhece as coisas de TI, você sabe como resolve aquela situação. Se o cliente fala, cara, eu tenho um sistema de e-mail que cai toda hora, eu sei como resolve. Ah, eu tenho Wi-Fi que não funciona lá no canto do escritório. Cara, eu sei como resolve. Certo? A internet fica lenta todo dia das 10 às 4 da tarde. Cara, eu sei como resolve. Eu tenho que fazer um estudo para eu dizer exatamente o que é. Mas como resolve, o caminho de resolver isso eu sei. Né? Pode ser, de repente, botando um proxy para poder ver se alguém está fazendo download, ou comprando equipamento, ou aumentando a banda, ou fazendo uma solução de SD-WAN, ou otimização de tráfego, sei lá. Mas eu sei como se resolve esse problema. Sistemas, mesma coisa. Então, eu crio a solução mental, eu não falo ainda. E o jeito errado é você fazer ping-pong. Lembra? Ping-pong é o jeito errado. Se você tiver conversando com o cliente e ele fala assim, Ronald, eu tenho rede lenta. Eu falo, não, mas rede lenta você pode resolver, cara, botando equipamento, firewall e tal. Ele fala, eu sei, mas já tentei botar firewall. Eu falo, tá, mas qual que você tentou? Ah, tentei botar o da Fortinet. Eu falo, então, mas o da Fortinet, ele tem vários recursos. O ideal é você pegar um servidor Linux e tal. Isso é ping-pong. É o cliente falar de um problema e você dar solução. O cliente falar do problema e você solução. Jamais faça ping-pong. Porque, primeiro, toda vez que você não entende a fundo, certo? Qual é o objetivo do cliente, você vai falar aquilo que você acha. E pode acontecer do cliente já ter tentado ou não. E toda vez que você falar algo que ele não concorda de cara, o seu poder de persuasão diminui. É como se a sua energia estivesse diminuindo. Então, toda vez que eu estou no ping-pong, cara, eu estou correndo risco, porque o cliente ele solta um problema, eu já dou a solução. Depois ele solta outro problema, eu digo a solução. Solta um problema, eu digo a solução. O que pode acontecer? Qual é o risco que eu corro? De chegar no final, ele já ter 5 soluções, ele fala, beleza, já entendi, agora vou cotar com outro fornecedor que ele me faz essa solução aqui. Então, o ping-pong te traz isso. Outra coisa, muitas vezes no ping-pong você erra. O cliente fala de um problema, você diz a solução. Ele fala, não, já tentei isso, não funciona. Eu falo, não funciona? E aí, tu quer ficar mal na fita? Deixa o cliente falar assim, não, já tentei isso, não funciona. Você vira para o cliente e fala, não funciona. Estranho. Bom, cara, primeiro, o cliente ele já tentou, ele já teve a experiência dele. Ele já tem o preconceito dele com relação à solução. E aí tu fala estranho, tu não diz nem que sim, nem que não e tal. Cara,
você acaba ficando mal na fita, porque o cliente ele pensa, e mais um aí que vai tentar fazer isso e não vai funcionar. Porra, mais um que vai me encher o saco, mais um que vai tentar me convencer dessa porcaria. Eu não quero fazer isso. Então, não faça isso. Não faça o ping-pong. O que é melhor? Imagina, o cliente fala, problema. Eu não digo qual é a solução. Eu falo, caramba, você está com esse problema há quanto tempo? Ah, estou há tantas semanas. Tá, e o que você já tentou fazer para corrigir? Já tentei fazer isso. Ah, você já tentou configurar? Tudo bem, um caminho normal. E aí, como foi? Ah, aconteceu isso. Ele vai narrando. E quando aconteceu? O que vocês fizeram? O que vocês fizeram depois? Como é que foi a parada? Qual foi a experiência? Depois que eu coletar uma porção de informação, aí eu sei. Eu já li a mente do cliente, eu estou criando a minha solução mental. Então, se eu faço ping-pong, eu me ferro, porque eu corro o risco de falar algo que desconecta. Agora, se eu guardo todas as informações e deixo para abrir a boca no final, cara, tudo que eu falar vai ter um poder muito forte, vai ter peso, tá bom? Então, não faça ping-pong. Essa RP Class aqui, ela te deu uma ferramenta, tá? Que você pode aplicar, mas se você não aplicar, é uma decisão sua, eu não posso te obrigar a aplicar, convido a você que você aplique, mas quando você não aplica, que a maioria das pessoas que tem empresa, que estão por aí, e amanhã ou depois talvez você já tenha equipe de vendas, mas se hoje você não tem, amanhã ou depois você vai ter uma equipe de vendas, você vai pedir para os seus vendedores fazerem isso, e o maior problema de não aplicar é que você vai ver que a pessoa, o seu vendedor, ele vai estar trabalhando no escuro. O que é trabalhando no escuro? É ele visitando o cliente, correndo, fazendo proposta, montando cenário, atendendo, fazendo cotação com o fabricante e tal, vendo preço, e aí, de repente, do nada, o cliente fala, não quero mais fazer esse projeto, não. Eu vou comprar outra solução. E ele trabalhou no escuro. Ele não tinha a menor noção se o cliente ia comprar ou não. Outra coisa é que o seu vendedor se coloca numa posição de tirar pedido. Pô, tirar pedido é horrível, cara. Tirar pedido é você sentar com o cliente e o cliente fala, quero isso, ó, quero um servidor, 8 GB de RAM, na nuvem, com tanto de storage, com tanto disso, tanto daquilo, tá bom? Vê para mim quanto custa. Você fala, tá bom. E aí sai e não sabe nem para que o cara quer. Isso é tirar pedido. Quando o cliente te trata assim, na cabeça do cliente você não é nem um pouco estratégico. Você é uma pessoa que pode ser substituída, ou a sua empresa pode ser substituída. Tá? Então você tem que treinar seus vendedores com essa aula aqui, para que ele possa seguir da maneira correta. Outra coisa, o problema disso também é que quando você não usa essa estratégia, você vai na tentativa e erro. Então, o que é a tentativa e erro? É o que eu falei do ping-pong. O cliente ele fala de um problema, você diz como resolve. E aí pode ser que o cliente tenha alguma outra objeção. Fala, não, já tentei isso, cara, isso não funciona. Fica até irritado. Não, cara, mais um que vai vir falar disso. Cara, eu não quero nem falar disso. Para mim já está decidido, eu quero ir por esse caminho aqui. Cara, você está indo na tentativa e erro. Imagina você visitar 5 clientes, da forma que você já faz hoje, certo? E hoje talvez você não aplique essa metodologia, talvez você aplique só uma parte dela, tá bom? E lembrando, aplicar uma parte não é aplicar ela inteira, certo? Não é porque você faz as coisas boas da metodologia que você está aplicando ela 100%. Para aplicar 100%, você tem que fazer ela do jeito que ela é, igual um bolo. Por exemplo, o bolo tem a ordem lá, você tem que bater a massa, botar fermento, depois botar massa lá para respirar, depois botar no forno, tem um tempo. Agora, se eu inverto, né? Boto os ovos, boto fermento antes do ovo, antes do leite, enfim, o bolo vai ficar bom? Muitas vezes não. Então é a mesma coisa. Então, apesar de você estar aplicando a metodologia do jeito, né, muitas coisas que eu falei bem aqui, né? Apesar de você já fazer, para você aplicar 100% a metodologia, você tem que fazer 100% do jeito que eu estou falando. Então, entende isso. Não vá na tentativa e erro. Você, como dono de empresa, você precisa desenvolver sua área comercial. Se hoje é você quem faz o seu comercial, ótimo, porque você pode aplicar e treinar como que faz com os clientes e aprender isso, depois vai servir para você treinar os seus próximos vendedores, tá? Tudo que você menos quer é ir na tentativa e erro. Você quer aumentar a probabilidade de você fechar. Outra coisa, quando você não aplica essa estratégia, a sua empresa não consegue gerar valor de verdade, porque quando você está oferecendo uma solução só no âmbito superficial, você não sabe o que o cliente realmente quer,
Talvez essa solução que você esteja oferecendo não é a melhor para o cliente, talvez exista uma outra solução que você possa ganhar mais, o cliente possa ganhar mais também, e é uma outra solução que resolve o problema dele, tá? E o problema disso é que se você não sabe o que ele realmente quer, e você está só no âmbito superficial, pode ser que um concorrente vá lá, visite o cliente, fale, mostre uma outra solução, e isso se torne contra você, porque o cliente vai ficar chateado com você e falar, pô, cara, você queria me vender isso aqui, né? Mas existe, pô, você nem me falou que existia X, Y, Z que também dava para fazer. Esse é o problema. Problema também, você converte menos e, consequentemente, você ajuda menos o cliente. Lembrando, processo de persuasão é você saber que clientes têm problemas e você, como um especialista em tecnologia, você pode resolver os problemas do cliente. Você pode resolver, você deve resolver. Vender é ajudar a pessoa a conseguir o objetivo que ela quer. Seja através do seu serviço, seja através do seu produto. Né? Em produto em TI pode ser um sistema, enfim, pode ser um equipamento, mas seja através do seu serviço, do seu produto. Vender é ajudar o cliente a chegar no objetivo que ele quer. E quando você não segue essa linha também, você tem uma empresa que cresce muito devagar. Por quê? Porque você está convertendo menos, você está fechando menos, e imagina, você precisa, sei lá, seus números são 10 reuniões para fechar um cliente, ou 5 reuniões para fechar um cliente, certo? Agora imagina se você dobra isso, 5 reuniões e você fecha 2, a empresa cresce muito mais rápido, tá bom? É isso que te atrapalha quando você não aplica. Aconselho que você aplique essa estratégia. Se você gostou dessa live, deixa um comentário no que você viu, o que foi novidade para você. Escreve aqui embaixo mesmo, comenta, fala assim, cara, isso aqui para mim foi novidade. Esse insight aqui para mim foi novidade. Escreve também o que você vai fazer depois que você viu essa RP Class. O que você vai fazer, o que você vai conseguir aplicar. Deixe o seu comentário, porque quanto mais comentário eu vejo, mais eu sei o que eu estou trazendo de conteúdo que está fazendo a diferença para você e mais eu posso explorar aquele conteúdo que você quer ouvir. E por fim, para você receber mais vídeos como esse e acompanhar vídeos todos os dias, se inscreve no meu canal do YouTube e me segue no Instagram. Só clicar no YouTube, botar lá, se inscrever e me segue no Instagram, tá bom? Beleza, gente? É isso. Um grande abraço e até a próxima RP Class.